como última parte da análise de dispositivos integrados, parâmetros, comportamento e parâmetros MOSFET, que é a parte 5, nós seguimos na análise do circuito que era a solução para o nosso problema identificado no final da aula passada, que é num circuito com amplificador desse tipo, no qual temos parte de polarização, espelho de corrente que façam que M5 opere como uma fonte de corrente e M3 também opera como uma fonte de corrente, e pequenas variações na tensão de gate de M3 são amplificadas no nó saída, na tensão do nó saída. Para aumentar ainda mais o ganho desse amplificador, nós utilizamos duas estruturas tipo cascode, que são construídas por esse transistor M-Cascode 1 e o transistor M6, que estão aqui. Então, essas duas estruturas cascode aumentam tanto a impedância vista do dreno de M5 como a impedância vista do dreno de M3. Assim que o nó de saída tem uma maior impedância vista pelos dois lados e qualquer pequena variação na corrente de M3, então, vai sofrer uma grande amplificação. O que observamos na simulação até o final da aula passada foi o seguinte resultado. Observamos que, à medida que a tensão de gate de M3 sobe, nesse sentido, no eixo horizontal aqui mostrado, ocorre uma queda na tensão nó saída, e bem em torno dessa faixa aqui, central, está ao redor de 762 mV de polarização. Nós temos um ganho bastante alto entre a variação da tensão de gate e a variação da tensão de saída, atingindo aí valores que excedem 160.000. Esse valor de ganho, observando tensão no gate do MOSFET M3 para tensão no nó de saída, ele excede o valor de 100 dB, que equivaleria a 100.000 vezes o ganho, que é um ganho bastante razoável já. Chama atenção aqui que o transistor amplificador M3 tem razão W sobre L de 100, que é esse transistor aqui abaixo. Assim, chegamos ao final da aula anterior e a nossa solução, então, para conseguir utilizar um amplificador que sempre opera em torno daquele ponto ótimo de polarização aqui, que tem um alto ganho, foi a utilização de uma estrutura diferencial. A sinalização diferencial, o que nos importa e o sinal que entra no sistema é a diferença entre a tensão de duas entradas. E o nível comum é tolerado, então, ou pode ser controlado no sistema, mas costumamos tratar os amplificadores operacionais como sendo tolerante à variação no nível comum. Esses amplificadores operacionais, através de configurações com resistores externos e outros componentes externos, eles são capazes de implementar grande número de funções diferentes para processamento de sinais e também telecomunicações. A evolução nesse circuito, então, ela evoluiu para uma maior simplicidade. O que nós observamos durante a aula e a simulação foi que, numa estrutura apresentada nessa figura, no qual o que nós chamamos de par diferencial são os transistores M8 e M9, o transistor M3, que está aqui abaixo, opera como uma fonte de corrente. Sendo assim, a corrente é controlada basicamente pela referência de corrente e a relação de W entre M1 e M3. Nesse caso aqui, como o M3 tem W o dobro de M1, então ele vai ter o dobro da corrente que passa por M1, que é aproximadamente 2 microamperes. O funcionamento desse circuito aqui que monta um par diferencial, ele é o seguinte. M3 opera como uma fonte de corrente, M5 e M6 operam como uma estrutura espelho de corrente, que é a corrente que passa por M5, descendo nesse braço aqui, ela será copiada também para M6, e M6 opera como uma fonte de corrente. Então, a tensão de modo comum, à medida que varia, sobe ou desce, leva com que a tensão desse nó aqui, que é um nó de fonte comum a M8 e M9, acompanhe ele.
pois a tensão na entrada positiva e negativa, ou entrada não inversora e inversora do amplificador, é praticamente a mesma. É muito pequena a diferença entre as duas. Se imaginamos que a tensão em entrada não inversora e entrada inversora são iguais, sempre a corrente passando por M8 e por M9 também será igual. Nesse caso aqui, aproximadamente 1 microampere, pois M3 passa 2 microamperes. Um pequeno desbalanço positivo aqui, no qual a entrada não inversora tem uma tensão levemente maior do que a entrada inversora, causa um aumento na corrente de dreno de M8, causa um aumento da corrente de dreno de M5. Seguindo os valores adotados aqui, que nós temos aproximadamente 2 microamperes nessa fonte de corrente, nós teríamos originalmente 1 microampere nesse braço e 1 microampere nesse braço, enquanto estiver em equilíbrio. Vamos numericamente exemplificar aqui que uma pequena diferença entre essas duas tensões, sendo maior a entrada positiva do que a entrada negativa, aumente a corrente nesse braço, levando até aproximadamente 1,1 microampere. Essa condição já não vale mais. Então, essa corrente de 1,1 microampere será a corrente que será utilizada como referência para essa fonte de corrente, que também vai então alterar sua corrente gerada para 1,1 microampere. Essa condição anterior já não vale mais. Mas nesse momento, essas duas correntes circulam cada um por um braço e se somam aqui embaixo nesse nó chamado V comum M8 M9. A soma dessas duas correntes dá 2,2 microamperes. E essa fonte aqui está configurada e polarizada para gerar somente 2 microamperes. Assim, o que acontece é a tensão nesse nó V comum vai subir, obviamente porque está entrando mais corrente no nó do que essa fonte de corrente aceita aqui, então sobe a tensão nesse nó. Uma pequena subida na tensão desse nó vai reduzir ao mesmo tempo a tensão entre gate e source de M8, pois esse nó é o nó de source de M8, e também a tensão gate source de M9, pois também esse nó é o nó de fonte de M9. Ao reduzir simultaneamente as tensões de gate e source dos dois, esse desbalanço será reduzido e as correntes deles serão diminuídas levemente. Eu chamo a atenção aqui para, nesse caso, como a tensão da entrada positiva é um pouco maior do que a entrada não inversora aqui ainda, devido às não idealidades nos componentes e por não ser um espelho de corrente ideal aqui em cima, vai restar um pequeno desbalanço ainda entre os dois braços, que vai ser mantido por essa diferença de tensões entre as duas entradas. Mas até que aqui embaixo, novamente, se estabeleça a corrente de 2 microamperes, que é a corrente de polarização de M3. Vocês observaram que, então, a tensão em V comum, M8 e M9, esse nó aqui, que é o nó de fonte tanto de M8 quanto de M9, ele vai seguir aproximadamente as tensões necessárias para que M8 e M9 permaneçam ligados. Da mesma forma, à medida que a tensão comum aqui, chamada V comum, ela sobe ou desce, também a tensão desse nó, V comum M8 e M9, vai subir junto, para que não ocorra esse efeito de que a soma das duas correntes nos dois braços fique maior do que a corrente que é aceita por essa fonte aqui embaixo, M3. Esse é o efeito que faz com que o amplificador seja tolerante a uma variação da tensão comum nas duas entradas e só amplifique a diferença entre elas, através de pequenos desbalanços das correntes dos dois braços. Assim, podemos dizer que, a partir dessa entrada que é diferencial e tem uma tensão comum, o amplificador com essa configuração vira um amplificador tipo single-ended, no qual o sinal de saída é representado por um sinal somente e não a diferença entre dois sinais diferenciais também. Aqui embaixo, nós temos a estrutura, que é uma estrutura de um amplificador diferencial comercial da família do LT081.
O que nós observamos aqui são muitas das estruturas que vocês já viram e podem agora identificar nos circuitos integrados. Chama a atenção que o comportamento de um transistor bipolar de junção, apesar de ter corrente na sua base, ele é muito similar ao comportamento de um transistor tipo MOSFET, como estamos utilizando nas nossas simulações e nossas análises. Nesse diagrama aqui, podemos identificar uma parte aqui que corresponde ao circuito que gera uma referência de corrente praticamente constante, independente da tensão de alimentação e da temperatura. Isso é conseguido pelo efeito de diferentes comportamentos de alguns componentes com a variação da temperatura e também com a variação da tensão de alimentação. Uma referência de corrente, então, que passa por esse nó, através dessa estrutura aqui, é copiada ou copiada em escala tanto para esse transistor quanto para esse. Então, é muito provável que esse transistor e esse operem como fontes de corrente, gerando correntes de polaridade fixas. O que podemos observar aqui é que a entrada não inversora e inversora são ligados a dois transistores de junção tipo JFET. Essas duas entradas têm uma alta impedância de entrada e não tem corrente constante nelas. Então, essa estrutura é similar e análoga à que nós vimos anteriormente, que tinha uma fonte tipo NMOS, que ficava ligada a ground. Aqui ela tem uma fonte constante ligada à tensão positiva de alimentação. Aqui embaixo vemos outra estrutura similar à que nós observamos, que é uma estrutura tipo espelho de corrente, no qual a corrente desse braço é espelhada para o outro e as duas correntes que fluem aqui são, principalmente por esse sinal aqui, ela é utilizada para um segundo estágio de amplificação. O que viemos observando agora no outro sentido, que é a saída, o primeiro estágio da saída, como foi comentado em aula e foi identificado, é um estágio tipo push-pull, que tem ganho 1 de tensão aproximadamente e um ganho grande de corrente. Todo esse braço central aqui tem o objetivo de gerar uma diferença de tensão entre a base desse transistor e desse, para evitar o efeito conhecido como distorção na passagem por zero. Portanto, a diferença de tensão aqui é aproximadamente uma queda de tensão do diodo para o nó de saída, e essa diferença de tensão aqui também é aproximadamente uma queda de tensão de um diodo. E essa estrutura aqui, que está recebendo uma corrente constante de polarização dessa fonte, ela é pensada para criar aproximadamente uma queda de diodo aqui e outra queda aqui, exatamente para evitar o efeito de distorção na passagem por zero no nó de saída. E por meio desse nó aqui, o sinal resultado da amplificação diferencial entre as duas entradas é passado para esse estágio que polariza o push-pull. Esses dois componentes aqui têm função de compensação e garantir a estabilidade de uma maior faixa de operação desse amplificador operacional. Isso porque as próprias dinâmicas internas do sistema e os componentes parasitas dele poderiam causar oscilações maiores e instabilidade na operação. Mas esse capacitor diminui um pouco a dinâmica de alguns nós do sistema, tornando então o sistema levemente mais rápido, mas estável. Também nos amplificadores operacionais nós podemos criar estruturas e aproveitar aqueles tipos de estruturas, como nós vimos anteriormente, cascode para um amplificador simples, também para aumentar as impedâncias vistas dos drenos dos transistores. Aqui eu mostro um exemplo no qual esses dois MOSFETs operam como uma fonte de corrente, tipo PMOS, e esses dois transistores aqui compõem uma estrutura cascode que aumenta a impedância vista do dreno de transistores M6 e M5. De outra forma também, aqui os transistores do par diferencial M8 e M9 receberam essa estrutura aqui, por M8 cascode e M9 cascode, que aumenta a impedância observada entre o pino de saída e saída inversora nos drenos de M8 e M9, respectivamente.
Assim, o aumento nas impedâncias de dreno, tanto de M6 cascode, M5 cascode, como M8 e M9, que são os transistores diferenciais, aumenta automaticamente o ganho desse amplificador. Então isso aqui eu só mostro que realmente essa estrutura tipo cascode também pode ser aplicada em transistores diferenciais, em par diferencial. E até agora nós não tínhamos abordado um aspecto importante, nós só nos focamos no desempenho com relação ao ganho do sistema. Mas existe um próximo aspecto que é a dinâmica de operação desses circuitos. A dinâmica de operação é a resposta em frequência que esses circuitos vão ser capazes de realizar. A dinâmica em circuitos integrados é maioritariamente limitada por efeitos capacitivos entre os componentes e elementos parasitas dos próprios componentes, que são previsíveis em função do processo de fabricação daqueles componentes como diodos e capacitâncias de gate que são conhecidos. E essas capacitâncias vão limitar os tempos ou vão estender os tempos de subida e descida nas tensões dos nós internos do circuito. Para aquele circuito originalmente estudado de um par diferencial simples, o que eu realizei aqui, uma simulação, foi com essa corrente de polarização e exatamente as condições que nós visualizamos nesse circuito, simulando aqui com pulsos de duração de 30 microsegundos nas entradas, que é a tensão diferencial entre as entradas, observamos o valor da tensão diferencial que surge nas saídas. Nós podemos observar aqui que durante a duração desses pulsos não é possível chegar a o final do transitório desse sinal de saída, mostrando que esse circuito é muito lento para reagir a pulsos tão rápidos. Isso mostra uma limitação na frequência de resposta do circuito. Essa situação, nós tínhamos 2 microamperes naquela fonte do estágio diferencial, que é essa fonte aqui, M3. A mesma situação simulada e mostrada anteriormente. O que ocorre quando nós aumentamos essa corrente de polarização para 40 microamperes, que é um aumento de 20 vezes? O que eu observo aqui agora, para os mesmos pulsos com a mesma frequência e amplitude nas entradas, os pulsos de saída seguem com uma grande fidelidade, com ganho similar ao anterior. Nesse caso aqui, com maiores correntes, a carga e descarga dos elementos parasitas é mais rápido, pois existem elementos parasitas em torno de todos os componentes do sistema e com correntes maiores eles são carregados e descarregados mais rapidamente do que eram com correntes de polarização menores. Então reparem bem, aqui nós trocamos um circuito lento com baixíssimo consumo de corrente por um circuito bastante rápido, capaz de seguir pulsos bem curtos aí e com uma grande fidelidade, com tempos de transição bem curtos, só que com 20 vezes maior consumo de corrente. Então esse era o último aspecto que seria comentado com relação à modelagem e comportamento dos circuitos integrados utilizando componentes PMOS e NMOS, que são transistores de efeito de campo.